Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual horário que você vai estar vendo essa live. Meu nome é Presbítero Bruno, sou muito feliz por estar trazendo a palavra de Deus. Deus me pôs tá fazendo essas lives no mês de janeiro, no monte. Deus falou assim, ministra, leva a minha palavra pela internet, eu sei curso que você tem, né? E a gente vê tantas coisas fúteis que não vale nem a pena, né? E quando a gente leva a palavra de Deus, eu não estou aqui para pregar religião, longe disso, estou aqui para falar do amor de Deus, né? A palavra religião, ela vem do latim, que quer dizer religar, é religar o homem com Deus, disso que vem a palavra religião. Porém, tá ficando um pouco distorcido a Bíblia, não a Bíblia em si, mas quem ministra, eles levam para um outro lado, um lado só da prosperidade. E longe disso, não estou aqui para atacar ninguém, não estou aqui para falar de prosperidade, estou aqui para falar do amor de Deus. Se bem que a Bíblia, ela fala de dinheiro, mas o foco que Deus me pôs no meu coração para estar trazendo essa palavra para vocês, amém? O tema que Deus me deu se encontra em Romanos 8:28, vai dizer assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que se chamam por seu decreto. Essa carta aqui foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo foi um homem levantado por Deus, ele fazia suas obras missionárias, ele era um perseguidor antes de cristão, mas depois, quando ele teve um encontro em Damasco com Jesus, ele começou a ministrar e levar a palavra de Deus. Paulo, quando escreve essa carta em Roma, eu acredito que ele estava preso, que a grande maioria das cartas de Paulo estava sempre preso. Paulo, ele não tinha vaidade, ele não tinha, como eu posso dizer assim para você, o acesso que hoje a gente temos, né? E naquela época o povo cristão era muito perseguido, ainda mais pelo Novo Testamento. Quando a gente entra aqui no Novo Testamento, Roma domina o mundo, o Império Romano tinha um grande poder no mundo. E os judeus israelitas eram os grandes perseguidores de Roma. Nero, ele foi o homem que perseguiu os judeus. A Bíblia vai dizer, no ano de 64, se não me falha a memória, que Nero, ele é considerado como uma grande besta no livro de Apocalipse. Ele não é ligado diretamente, mas vai falar em Apocalipse que Nero, ele era a besta que está escrito no livro de Apocalipse. Ele era o perseguidor de cristão. E Paulo, quando escreve essa carta, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se a gente for ver o tema, a gente fala, uau, que bonito, né? O povo estava só na alegria, mas só que não. O povo estava sendo perseguido pelo Império Romano. Vai falar que no ano de 54, Nero foi levantado como imperador de Roma, ele dominava Roma. No ano 57, os cristãos começaram a ser perseguidos pelo seu próprio Nero. Eles não tinham liberdade de expressão, eles não tinham direito de ir e vir, eles eram perseguidos pelo governo de Roma. Os soldados, através da ordem de Nero, que era o grande imperador, ele tinha a maneira de saquear, deixar as pessoas nuas, sem contar os ataques que tinham. Eles eram arrastados, muitos deles eram arrancados das suas próprias casas. E tinha os gentios que tinham se convertido aos judeus e também eram perseguidos. Muitos deles eram levados à forca, muitos deles eram queimados. Vai falar que no ano de 64
o Império Romano sofre um grande atentado dentro de Roma. Roma é pegado fogo fora a fora, e Nero achou e no pensamento dele que os povos cristãos eram o grande culpado através disso, e disso começou uma grande matança, mas isso aí foi lá na frente que aconteceu. Mas no ano 54 vai falar, no ano 57, perdão, vai falar que o povo estava sendo perseguido, e Paulo, dentro da cadeia, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo estava incentivando o povo na cadeia a falar para não desistir do amor de Deus, porque o Império Romano ele tinha outros deuses, eles tinham outros deuses para ser adorados, e quando o povo não adorava os deuses do sistema que eles tinham, eles eram perseguidos. Mas o povo de Israel, muitas das vezes chorando, muitas das vezes não sabia como que ia ser o dia deles, mas mesmo assim muitos ainda adoravam e não deixava Deus de lado. É muitas das vezes a nossa perseguição, mano. É muitas das vezes as nossas dificuldades da nossa mente, que a primeira guerra é aqui, ó. Por isso que Paulo fala colocar o capacete da salvação. Ele está falando da mente. Blindar a sua mente com coisas boas. Blindar a sua mente lendo a Bíblia. Blindar a sua mente conversando com Deus. Converse com Deus da sua maneira, do seu jeito, meu irmão. Como eu sempre digo nas minhas lives, Deus ele não está preocupado com uma oratória bonita, num ato religioso, Deus Todo-Poderoso, amém, Ele é mesmo. Mas Deus ele quer escutar a sinceridade do seu coração, Deus ele quer escutar da maneira como que você fala com Ele, do seu jeito. Deus ele quer sondar o seu cavaná, a sua mente. Fale para Deus qual que é o seu império, qual que é o seu Dari, qual que é o seu Nero, quer dizer, perdão, qual que é o seu Nero que tanto te persegue. Qual que é as suas dificuldades? Pede para Deus a solução, a sair da paz. Paulo, dentro da cadeia, ele escreve assim: alegrai-vos. Todas as coisas cooperam para o bem. Onde que uma pessoa que estava dentro de uma cadeia, a cadeia naquela época, meu irmão, o Império de Roma era cruel. A cadeia era fria, gelada, os caras deixavam a pessoa nua, muitas das vezes eram chicoteadas. Eles não tinham uma comida decente, eles muitas vezes nem comiam, até para ter as suas necessidades básicas, tinham que fazer ali do lado. Mas Paulo, mesmo assim, todo chicoteado, todo machucado, todo humilhado, Paulo ainda mesmo assim falava do amor de Deus. Paulo mesmo assim animava o povo lá de dentro. Como uma pessoa dessa que lá de dentro da cadeia vai falar: alegrai-vos, todas as coisas cooperam para o bem. Somente uma pessoa resolvida aqui, ó. Somente uma pessoa resolvida dentro dele, sabendo que ele sabia quem Deus era, e ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando, porque era a vontade, era a permissão de Deus, não que Deus ele tem o desejo de ver o sofrimento. Deus ele não tem prazer nenhum, amado. Vai falar que Deus ele odeia o pecado, Deus ele não gosta do pecado, Deus ele detesta esse tipo de coisa. Mas porém o pecado da humanidade fez a separação entre o homem e Deus, mas Cristo ele veio, morreu por mim e por vocês. O véu foi rasgado de fora a fora. Hoje a gente temos o livre acesso de adorar a Deus, de buscar a Deus, e Deus ele vai mudar a sua história. Acredita que isso aí é só um momento, é só uma fase. Há um filme que eu já falei isso uma vez, e isso vai ficar sempre na minha mente, que é o filme do Rocky Balboa, que ele sempre fala: aquilo que não me mata me faz mais forte ainda. Isso não vai matar você, meu irmão. Isso não vai parar você, ao contrário, isso vai dar mais ânimo para você. As verdadeiras lutas, as verdadeiras guerras, meu irmão, são quando a gente testa a nossa vontade. É quando a gente começa a buscar a Deus verdadeiramente. É quando a gente começa a ter a vontade de querer seguir a Deus de tudo quanto é jeito. E é isso que Deus te agrada, meu irmão. Não desista, não pare no meio do caminho.
O povo de Israel conseguiu sair da prisão. Deus honrou aquele povo. Que nem eu falei no ano de 64, o Império Romano, dentro de Roma, foi pegado fogo. Deus agiu, Deus cuidou, e Deus, Ele te guardou, e Deus honrou aquele povo. E Deus, Ele vai honrar você, meu irmão. Deus, Ele vai ajudar você nas suas dificuldades. Não desista do seu chamado. Continue, por mais que seja difícil. Nem Nero conseguiu parar, nem Sírio, nem Nabucodonosor, nem o próprio diabo conseguiu parar Cristo. E Ele não vai parar a gente, porque somos mais que vencedores. Leve sempre isso, uma chave forte na Bíblia que eu sempre decoro. A Bíblia diz que somos mais que vencedores. Então você já nasceu vencedor. Mas é uma coisa, meu irmão, não tem como uma pessoa falar que ela é inteligente se não for testado ela na prova. Não tem como uma pessoa falar se ela é forte se ela não malhar, se ela não tiver o seu desafio. É nessa hora que é testado. Mas Deus, Ele garante que quando a gente temos fé, e quando a gente, por mais que você não tenha fé, fala, presbítero Álvaro, não tenho nenhuma fé, peça para Deus. Mas não pare, continue, não desista do seu chamado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando Paulo fala que todas as coisas, ele está falando tudo. Ele não está falando só momento de glória, ele está falando até no momento de luta, até no momento de derrota, até no momento de dificuldade, até no momento de dor. Paulo, ele estava sentindo dor física, sem contar a dor psicológica, mas Paulo, ele sabia quem ele servia. E quando a gente descobre, meu irmão, quando eu e você, a gente serve, pode vir dificuldade, a gente pode ter medo, que isso faz parte, a gente pode ter desânimo, que isso faz parte. Se você sentir esses sintomas, meu irmão, não se sinta aqui, você é diferente, que todos nós sentimos isso. Não há super-herói. Super-herói, meu irmão, é só em quadrinho, é só em desenho, é só o filme do super-herói, porque não somos super-herói. Somos falhos, somos pecadores, mas temos certeza que há um Deus que guarda a gente. Temos um Deus que fala que nunca deixará a gente sozinho. E você pode ter certeza, meu irmão, que você dobrar o seu joelho, ou mesmo se não der para você dobrar o seu joelho, mas se você chamar Ele, você pode ter certeza que Ele vai te escutar, Ele vai te socorrer, Ele vai te livrar. Mas não busque a Deus só no momento de angústia, só no momento de desespero. Queira ter uma intimidade com Ele, até quando as águas estiverem tranquilas. Que vai falar a verdade, por falar a verdade, as águas tranquilas são as mais perigosas, que é onde há um relaxo. Davi, ele é uma grande prova. Davi, quando ele foi ungido a rei, ele enfrentou várias guerras, ganhou. O dia que Davi era para ir para a guerra, ele falou, tô tranquilo, não precisa, ele não foi, ele caiu. Ele entrou em adultério. Aí que é o problema. Devemos buscar a Deus a todos os instantes. Busca a Deus do seu jeito. Qual que é o tempo que você tem? É no banheiro, é lavando uma roupa, é no seu trabalho, é quando você vai deitar. Não importa, Deus, ele escuta a sua oração de tudo quanto é jeito. Não há uma oração que possa falar, eu oro, a oração correta é com a luz apagada, é de joelho. Não, meu irmão. O importante é você buscar a Deus. E quando você começa a invocar o nome de Deus, buscar a presença dele, você pode ter certeza que ele vai te socorrer. A Bíblia mesmo relata. Há um versículo na Bíblia que vai falar, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A chave está aí, meu irmão. Quando você começa a buscar Deus de todo o coração, Deus, ele muda a sua história, amém?
Essa live foi curta, eu agradeço a Deus pela oportunidade e eu tenho certeza que até a próxima live, amém? Que Deus abençoe seu dia, sua tarde, sua noite. E eu estou orando por vocês e peço que vocês orem por mim também, amém? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.